Vira o ano e você já sabe, né? Assim, eu sei que ainda tem um jogo contra o Santos ainda nessa quarta-feira, mas a verdade é que quando chega nesse finalzinho de temporada, a turma já está 100% com a cabeça em 2024, né? Só quem está envolvido ainda muito nessa Série A, ali Santos, Bahia, Vasco, que estão brigando para não cair, um time ou outro lá em cima que está brigando para cravar o lugar na fase de grupos da Libertadores, mas a verdade é que tá tudo muito resolvido, né? E por essas bandas aqui temos especulações muito grandes, né? A gente já tem ali mais ou menos uma confirmação. Acho que o choro do Crispim foi muito sintomático, né? Que ele deve realmente ir para o exterior, como as notícias apuravam, que ele já tinha um pré-contrato assinado lá com o Burirã. Mas aí agora ficam aí duas especulações muito fortes que eu quero falar sobre elas nesse vídeo aqui. Um é sobre Juan Pablo Vojvoda, né, treinador super badalado aí, com 3 temporadas no Fortaleza, e a outra é sobre Silvio Romero, né, que vem um contratado aí com toda a pompa do mundo do futebol argentino, veio para o Fortaleza e a gente tem que analisar um pouco a passagem dele por aqui e saber qual pode ser o destino de Silvio Romero para 2024. Fica no PC ou deve ser negociado? Vamos discutir tudo isso aqui nesse vídeo no Glória e Tradição. Muito bem, começar pelo Vojvoda, né? Vojvoda com 3 temporadas aqui no Fortaleza, muito provavelmente nesse período todo é top 3 do Brasil de trabalho de treinador, né? Tá ali, obviamente que dentro, né, dos objetivos que cada um pode entregar, tá fazendo grandes trabalhos aí junto com Abel Ferreira, Fernando Diniz, Pedro Caixinha, né? Um cara que tá nessa briga aí, 5 melhores treinadores dos últimos anos aqui do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. A cada ano o Vojvoda vem recebendo novas propostas, a gente já sabe que já teve proposta do Oriente Médio, já teve proposta do futebol europeu, já teve proposta do futebol argentino. Aqui no Brasil já foi assediado por Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, Flamengo, Vasco. Todo mundo já quis o Vojvoda em algum momento. Acho que o Botafogo também já cogitou ele. Então, assim, é um cara muito visado, né? É um cara que está nas principais prateleiras do futebol e agora, mais uma vez, né, com mais uma boa temporada, levou o Fortaleza a uma final de Copa Sul-Americana, uma Série A estável, né, apesar do susto e nas últimas 8 rodadas, o Fortaleza, a pior colocação que ele teve na Série A foi um 13º lugar, né? Então, fez uma Série A ali, mais uma vez, muito ajustada, muito controlada, mesmo conciliando com a competição internacional. E aí o Vojvoda me parece ser o nome mais natural, né, assim, para um investimento do Palmeiras para 2024. Palmeiras que deve ficar sem o Abel Ferreira, o treinador, segundo informação do César Luiz Merlo, já está apalavrado com um time lá do Catar, tá? Vai receber praticamente 9 milhões de reais por mês. Tá? O Abel Ferreira deve receber 9 milhões de reais por mês. Então, assim, é uma bagatela, é um nível de investimento muito desproporcional. Hoje, no Palmeiras, ele não recebe nem 3 milhões de reais por mês, né? Que ainda assim é muito dinheiro. Veja só, muito dinheiro que ele ganha no Palmeiras, ele pode ganhar o triplo lá no Catar. Então, o Vojvoda passa a ser o sucessor natural, obviamente que também vai um caminhão de dinheiro para tentar tirar ele do Fortaleza, uma promessa de estabilidade, e o Palmeiras, que pouco fez contratações para 2023, pode abrir o cofre para o Vojvoda montar o seu time, né? Então, tudo isso é muito tentador depois de 3 temporadas e tal. Vamos ver como o Vojvoda reage. Eu acho que existe uma boa possibilidade dele permanecer, mas ao mesmo tempo eu vejo que se tem um time no futebol brasileiro que poderia oferecer algo mais interessante do que o Fortaleza promete hoje, e que ele não ia ter essa instabilidade de perder os 3 jogos, demite, é justamente o Palmeiras e talvez o Red Bull Bragantino, mas uma escala muito mais parecida que a nossa, né? E lá no Palmeiras não, o Vojvoda realmente ele pode entrar num barco para buscar grandes títulos, né? Para buscar Série A, Libertadores, Copa do Brasil.
sem sombra de dúvidas. Então, a concorrência é muito pesada, mas a gente tem que esperar, né, ver o que o Vojvoda vai fazer. De todo modo, só em não ser no meio da temporada já é muito interessante, né? Porque se ele sai, a gente teria tempo para buscar um outro bom nome também. Eu sei que o Fortaleza tem essa relação aí de eventuais substitutos do Vojvoda. Vou torcer para ele permanecer, mas eu reconheço assim demais que não é simples. Né? Assim, não é qualquer concorrente. É o Palmeiras, o time vai ser campeão brasileiro agora. Quarta-feira vai só sacramentar, né, essa matemática do Palmeiras, então é um player muito difícil de se alcançar, tá? E uma outra situação de mercado que aconteceu aí é sobre Silvio Romero, né? Silvio Romero que veio para o Fortaleza em 2022, né? Ele renovou o contrato com o Independiente para ser emprestado para o Fortaleza, né? O Independiente estendeu o contrato com ele para emprestar para o Fortaleza. No primeiro ano, a renovação seria automática por obtenção de metas, né? Metas de jogos, gols, classificações, e aí o Fortaleza ativou esse dispositivo de renovação automática que estava previsto em contrato e o Romero ficou também para 2023. A questão é que 2023 não foi legal para o Romero, né? Se 2022 ele já era questionado, mas metia ali seus gols, em 2023 isso não foi suficiente, né? Principalmente com a chegada do Lucero, o Romero passou a ser a terceira opção de centroavante para Fortaleza, ficou muito distante aí dos jogadores que vinham sendo utilizados costumeiramente e, querendo ou não, fica muito marcado também pelo pênalti perdido na Sul-Americana, né? Então o Romero fica aí numa situação muito difícil, não vai ficar no Fortaleza, tá? O Fortaleza não vai exercer a opção de compra, porque agora, ao fim de 2 anos de empréstimo, não tem a opção de renovar um empréstimo mais um ano. Era ou comprar ou devolver o jogador, e aí o Romero vai voltar para o Independente para ser negociado. Acredito que ele não fique no Rojo, no Rei de Copas, deve ser negociado para outro lugar. E aí, quem deve entrar nessa disputa pelo Silvio Romero é um concorrente do Fortaleza em termos regionais, né? Não nacional, porque joga a Série B, que é o Ceará. Né? O Ceará deve tentar contratar o centroavante Silvio Romero. É óbvio que o patamar salarial do Romero hoje ele é muito diferente, né, do que o Ceará pode pagar na Série B, mas aí vamos ver como se ajusta. Por quê? O Romero quer muito continuar na região, né? Porque questões familiares, questões pessoais, então jogar no Ceará para ele poderia ser uma vantagem aí para manter a família ajustada dentro do seu planejamento. Se ele vai conseguir baixar o salário ao ponto do Ceará conseguir pagar, ou se o Ceará vai conseguir subir a proposta para que ele jogue lá, realmente eu não sei dizer, mas o interesse existe, né? Por mais que a imprensa não esteja tocando ainda nesse assunto, a gente sabe que isso acontece sim, já devem ter conversas por aí. Então, vamos aguardar, ver qual vai ser o futuro de Silvio Romero aí. Vai ser meio estranho, né? Ver-o jogar com a camisa do canal, mas, enfim, faz parte também do futebol profissional nos tempos de hoje, ok? Tamo junto, deixa o like se você gostou do vídeo, certo? E botem nos comentários, tá? Você acha que o Vojvoda sai, o Vojvoda fica? Romero jogando no Ceará, seria estranho, tá de boa com isso? O que é que você pensa sobre esses assuntos, ok? Deixa o like, não esqueça e também inscreva-se aqui no GT para não perder nenhum dos nossos conteúdos, ok? Um abraço para vocês, saudações tricolores e até mais.